Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe a todos nesse dia. Venho trazer uma palavra, amados, que está lá no livro de Gálatas, Gálatas 1, versículo 10, amém? Vamos ver ali. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora a favor dos homens, ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, porém-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo a homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste que foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições do meu país. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém com os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorri 3 anos, então subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas. Permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, que diante de mim Deus testificou que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido à vista da igreja da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer que aquele que antes perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir, agora glorificava Deus ao meu respeito. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação que expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que mereciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar-nos a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para o verdadeiro evangelho que permanece entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa a Deus, não aceita aparências de homens. Esses digo que me parecia ser alguma coisa, mas nada acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me foram confiada como Pedro da circuncisão. Pois aquele que opera eficazmente com Pedro para o apostolado da circuncisão também opera eficazmente em mim para com os gentios. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago e Cefas e João eram reputados a colunas que estenderam a mim a Barnabé e destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos agora aos gentios e eles para a circuncisão, recomendando-vos somente que nós lembrássemos dos pobres, que também esforcei-me em fazer. Então Paulo pregava um evangelho que estava totalmente fora das tradições judaicas. Paulo pregava o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino. Paulo pregava esse evangelho, o evangelho de Cristo, mas sem trazer as tradições judaicas, sem trazer toda essa carga do judaísmo, né? E os outros apóstolos, eles foram separados para pregar para os judeus, mas Paulo e Barnabé, eles foram preparados para pregar o evangelho de Cristo, né? Para pregar esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do reino, trazer a salvação aos gentios, né? Anunciar o evangelho, né? Então Paulo diz que ele não recebeu de homem algum,
né? Porque ele não está ali para agradar a homem algum, né? Ali ele diz, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Se procuro agradar a homens, não seria eu servo de Cristo? Então ele diz que ele não está para agradar a homens. Paulo não veio para agradar a homem algum, ele veio para fazer a vontade de Deus. E assim que Jesus dizia, estou aqui para fazer a vontade do Pai, e é isso que nós temos que fazer, amados, fazer a vontade do Pai, não a fazer a vontade de homens, porque os homens são falhos, assim como nós somos falhos, todos somos falhos, todos nós dependemos da graça do Senhor. Então ele veio anunciar esse evangelho, né? Veio trazer a esperança, veio trazer a nos mostrar a salvação que há em Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus possa ir de encontro ao seu coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a direção do Espírito, que você possa se entregar a Cristo enquanto há tempo, porque nós de antemão já vamos anunciando que Cristo está às portas. Nós sabemos que o tempo da vinda de Cristo está próximo, a segunda vinda, né? Que Ele virá para resgatar a sua noiva, para resgatar a sua igreja. Amém, meus amados? Que nós possamos meditar nessas palavras de Paulo. Não estamos aqui para agradar a ninguém, mas sim fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens chegam à plena salvação, que tenham conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.